eu fiquei pensando em o que fazer fácil. É uma pintura que eu apliquei em uma camiseta. Então, eu fiz essa pintura aqui, opa, olha aqui, olha aqui, olha aqui, em um tecido e apliquei na camiseta. Olha que lindo, coloquei algumas pérolas. Vem comigo no meu canal do YouTube, Sônia Félix Atelier, que eu vou ensinar passo a passo essa pintura simples, simplificada, que você pode fazer para dar de presente para sua mãe. Eu tenho certeza que além dela usar, ela vai guardar, ela vai cuidar com muito carinho, porque foi feito manualmente e especial para ela. Vamos lá? Aqui está a camiseta que eu escolhi. Eu vou trabalhar na camiseta preta, porém eu não quero pintar diretamente nela. Então, o que eu fiz? Tanto serve também para uma camiseta colorida, mas nesse caso eu peguei uma camiseta preta. Quero fazer um trabalho de pintura em tecido, mas eu não quero pintar diretamente nela. Então, eu cortei um tecido de tricoline, mas pode ser qualquer outro tecido que você tenha em casa. Nessa atividade, nós vamos fazer um trabalho simplificado para que todo mundo possa fazer. Ah, eu tenho um pedacinho de tecido, mas não é tricoline, tudo bem, desde que seja claro para facilitar a sua pintura. O que eu fiz? Eu cortei o tecido 25 por 20 e fiz essa dobrinha já para marcando, limitando no meu ferro. Porque na hora de aplicar, eu vou fazer essa dobrinha aqui e fazer um pesponto aplicando na minha camiseta. Vamos lá? Então, eu escolhi a camiseta, certo? Escolhi o tecido. Aí, eu escolhi a imagem que eu vou adaptar no meu tecido, que foi essa aqui. Ela não vai entrar inteira no meu espaço, certo? Que é 25 por 20. Mas aí eu venho, sabe aquela... Pode ser folha vegetal, mas eu gosto muito de comprar este rolo aqui de papel manteiga no mercado. Olha como é fácil para tirar o risco. Você tem uma visão bem legal, tá? Para quem não tem o papel vegetal, eu opto pelo papel manteiga mesmo, tá? Então, eu escolhi uma imagem na internet, no Pinterest, tá? E aí, eu passei o meu risco para folha de papel manteiga. Assim, olha, eu uso muito essa tábua aqui, que é a tábua que eu estico os panos, eu já passei a minha cola permanente. Mas às vezes você está iniciando, não encontra a tábua, não vamos deixar de trabalhar, certo? Então, o que eu faço? Papel cartão. Olha aqui, passei a cola permanente aqui nesse espaço. Aí eu venho, estico o meu tecido, olha, aqui. Estiquei o meu tecido. Venho com a folha carbono, pode ser a folha de papel contínuo, tá? É o carbono. Eu gosto muito de usar esse aqui, que é para tecido, na cor vermelha. Tem amarelo, azul, preto. Vocês escolhem. Eu gosto da vermelha, tá? Também vende numa papelaria. Aí eu vim
Coloquei o meu risco, aqui, e tirei com o papel carbono, certo? Como eu tiro? Eu tiro para não estragar o risco, como eu dou aula, eu uso o boleador, tá? Esse daqui você também encontra em loja de perfumaria, de maquiagem, sabe? Assim, elas usam muito para pintar o esmalte, fazer bolinhas e tal. Então, esse é um boleador, não é caro. Se você não tiver, você usa o lápis normal. O importante é não deixar de fazer, certo? Iniciando a pintura, eu coloquei aqui na minha bandejinha o verde musgo e o cinza. Como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com uma misturinha. Essa misturinha eu coloquei aquarela silk, o diluente e este glitter aqui, tá? E um de água mineral. Aí eu misturo tudo e uso, tá? Deixo aqui nesse recipiente e uso aqui, ó. Por que com glitter? Porque como é borboleta, flores, o glitter fica bem legal, fica bem sutil, tá? Então eu venho, encosto aqui, olha, no meu risco e subo. Eu quero um fundo, mas eu quero um fundo bem suave, tá? E assim eu vou fazer no meu desenho todo, olha. Carbono mancha um pouquinho, mas não tem problema, tá? Porque fica até legal, ele mal aparece. Em alguns lugares eu coloco o cinza também. Aqui, ó, vou trabalhar um pouco com cinza para vocês verem. Ó, bem pouquinho. Bem entendido. Peguei o cinza, a misturinha, tiro assim o excesso, misturo bem, venho num paninho, tiro o excesso e venho aqui pro meu desenho, tá? Aqui, ó, eu vou passar um pouquinho mais de cola porque eu não fui até em cima, então ela tá solta, tá? Então eu vou passar mais um pouquinho. Aqui, ó. Vou fazendo no meu trabalho todo. Agora vamos dar início às folhas. Aqui eu usei um pincel da Acrylex. Dei início com a tinta branca nas pontas das folhinhas. No meio eu usei a tinta kiwi. Embaixo eu usei o verde oliva e assim eu fiz um degradê entre as três cores, unificando sem deixar marcas. E para isso a mão deve estar bem levinha. E lá na pontinha para escurecer eu usei púrpura. Sim, a cor da Acrylex púrpura, que misturada junto com o verde oliva dá um ar de envelhecido maravilhoso. E assim eu dei continuidade em todas as folhinhas, com branco, kiwi, verde oliva e púrpura. Do outro lado eu também fiz as folhinhas. Olha que lindo o efeito. Vamos observar. Observe que eu já fiz as folhinhas e adiantei um bom pedaço para vocês, porque daqui para frente é a mesma coisa. Olha, eu preenchi com amarelo limão e o amarelo ouro. Como é uma pintura simplificada,
eu não fiz pétala por pétala, eu já dei o fundo todo, preservando a parte de cima, certo? Então eu fiz o miolo e a parte próxima do miolo eu também fiz com amarelo ouro. Aí as partes de cima eu coloquei o amarelo limão. E assim eu fui fazendo, olha que legal. Nós temos que fazer, deixar secar um pouco, para depois vir com efeito de luz, de sombra, para que a tinta segure mais, pegue mais. Úmido no úmido é legal, sim, nós fazemos para que faça o degradê, mas quando nós precisamos de mais intensidade, que a tinta pegue mais, principalmente na finalização, nós temos que esperar secar e aí depois vir novamente colocando a luz e a sombra. Então eu adiantei aquele passo a passo e aqui, olha, observe como eu fiz. Comecei pelo miolo, do miolo eu fui para o meio, né, próximo do miolo, preservei a parte das pontas para entrar com amarelo limão. Então a observação é muito importante, assim como o treino também é importante. Todo mundo teve um início, todo mundo teve vontade de desistir e os fortes prevalecem, gente. Os fortes vão persistindo, treinando para ter um bom resultado da pintura. Então vamos treinar. E essa pintura está bem simples. Porém, olhando, parece que é difícil, complicado, porque deu um efeito maravilhoso de luz, mas não, é super simples. Aqui eu estou colocando, então, o amarelo limão nas pontas. Olha lá. Vamos observando movimentos circulares no pincel para que a tinta integre uma na outra. Agora eu vim com telha ou laranja ou cerâmica, vocês usem a cor de tinta que vocês desejarem. O importante é usar as tintas da Acrylex, que tem uma cobertura maravilhosa. Ela é minha parceiraça, eu agradeço muito a Acrylex e olha que legal o efeito. Não é porque ela é minha parceira não, eu sempre usei. Comecei a pintar com 12 anos de idade, usando as tintas Acrylex e até hoje eu uso. Já testei outras sim, mas ela é a melhor. Então, olha só, o efeito de sombra. Olha como eu fui trabalhando. Movimentos circulares, pincel sempre de pé é muito importante para conseguir fazer esse degradê. Agora eu entrei com o branco já para ele ir pegando, para que o tecido vá chupando o branco. Ali aonde eu retorno, olha que legal, o branco já pega mais, porque ele já tá seco, gente. Olha só. Ou também podemos preservar o espaço do branco, tá? E ele também pega mais, tipo, eu não passaria o amarelo, deixaria o espacinho do branco e aí integrando. Então tem várias opções de fazer. Qual que eu uso específico? Depende da pintura, tá? Essa pintura é mais simplificada, então eu dei a base nela toda. Mas uma pintura mais detalhada, eu prefiro preservar o espaço da tinta. Onde eu falo
e cada tinta no seu quadrado, no seu espaço, certo? Olha que legal. Olha o efeito, como vai surgindo. Na borboleta é a mesma coisa. Aqui, agora eu entrei com a tinta marfim, tá? Em cima do amarelo limão, para dar uma luz maior. Olha que legal, tá? E por final, eu ainda vou voltar com o amarelo fluorescente. Se você não tiver, você pode usar o amarelo limão sem problema nenhum. Mas o fluorescente em cima do branco ou em cima do marfim que eu estou usando também, dá um brilho maravilhoso. Aqui eu estou preenchendo a borboleta com o amarelo ouro, olha que legal. Embaixo eu também coloco um pouco de amarelo limão, o marfim, deixando um tom mais claro. A parte de cima é mais escuro. Olha que legal. Agora eu venho escurecendo com o telha, pode ser o cerâmica, pode ser o caramelo. O importante é não deixar de fazer. Olha que legal que fica. Então eu estou preservando o meio, deixando o amarelo ouro, e as pontas eu estou usando agora também o púrpura para dar essa escurecida. Olha que lindo que fica. Eu adiantei o vídeo, mas dá para vocês verem, tá? Se vocês quiserem, vocês mesmos diminuem o vídeo. Vocês podem ir e voltar quantas vezes necessário, dar pausa. Olha que legal. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no meu canal de referência para vocês. Eu fiz essa pintura para aplicar na camiseta, mas vocês podem pintar direto numa camiseta branca. Vocês podem aplicar em uma outra cor que vocês desejarem, tá? Olha que legal. Eu usei a tinta preta e também no meio, no contorno, eu usei a caneta Acrypen da Acrylex. Ela é muito boa para fazer contorno. Aqui nesse espaço ela me ajudou muito. E aí você também pode vir com o filete, com o liner, com esse pincel da Condor que eu estou usando. Olha que legal. Aí você vai preenchendo todo o restante do espaço com preto. Olha que lindo que está ficando. A pintura vai surgindo. É maravilhosa, é encantador, é terapêutico, gente. Pensa a sua mãe recebendo uma camiseta ou um pano de prato que você mesmo fez. Vamos praticar. Antigamente nós aprendemos isso na escola, não é verdade? A fazer um trabalho manual e entregar para a mãe. Então, não vamos deixar perder este encanto. É maravilhoso. Para mim é um hobby, é uma terapia e é uma fonte de ganhar dinheiro, um extra. É muito bom. Aqui no fundo tem umas folhinhas, então eu usei o verde kiwi, escureci depois também com o verde oliva, fiz o contorno direitinho, olha que legal. Então eu fui
preenchendo o fundo, né? Para mostrar que tem folhas lá no fundo da... Aqui eu vim com marfim, tá? Com um pincel chanfrado que eu vou dar à luz. Então eu trago o efeito da pintura, presta atenção, na madeira para a pintura em tecido. Quando a pintura já está seca, tá? A gente deu a base e aí ela já está seca, nós conseguimos fazer o mesmo efeito com o pincel chanfrado, tá? Olha que legal. Então, a única diferença é que eu não trabalho muito na paleta, eu não trabalho praticamente na paleta. E na pintura no MDF, sim, trabalho muito em movimentos de vai e vem para depois vir na madeira. Aqui, como é o tecido, então a gente precisa de mais insistência, tá? Movimentos de vai e vem, mais direto, mesmo assim, bastante no tecido, então eu já entro praticamente direto. Às vezes tá me dando sono, às vezes, porque eu estou editando o vídeo, gente, não é fácil, eu faço tudo sozinha. Então, aí eu diluo, às vezes eu diluo a tinta um pouco e venho trabalhando. Fica um efeito maravilhoso. Eu sou apaixonada. Agora eu entrei com o amarelo fluorescente, tá? É uma cor maravilhosa. Ela pega super bem em cima do branco, em cima do marfim. Eu vou colocando, depositando a tinta. Preste bem atenção, olha lá. Eu não aliso muito, então eu deposito e deixo, tá? Para que fique mais visível essa luminosidade. Agora venho com o pincel redondo e com a tinta branca, bem pouco diluída, tá? Venho fazendo as pintinhas brancas em cima do preto, para dar mais vida, mais luz na borboleta, porque ela é toda trabalhada, ela é linda, ela é maravilhosa. Quem não gosta de uma borboleta? A borboleta, ela significa o recomeço, ela sai de dentro de um casulo, gente, e floresce, né? Como se fosse uma flor, mas é uma maravilhosa. Vocês repararam que eu peço muito para vocês observarem? Gente, aqui eu estou trabalhando com um pincel chanfrado. É o efeito da madeira que eu estou trazendo para o tecido. Então, depois de seco, dá super certo, tá? Então, olha lá, com o pincel chanfradinho, eu estou fazendo o sombreado. Olha que legal. Estou usando a cor púrpura aí. É uma técnica que eu trago da pintura decorativa na madeira, no MDF, né? Pro tecido. Fica um efeito maravilhoso. É muito bom, é muito lindo. Olha que espetáculo. Gente, não é difícil estar pintando, tá? Um pouco de paciência, consegue, vai fazendo degradê. Aqui eu usei o pincel filete, tá? Eu diluí a tinta púrpura junto com o sépia e fui fazendo o contorno, tá? Olha que legal. Pincel bem fininho.
Eu acabei fazendo o stencil e não consegui gravar. Eu achei que estava gravando, mas não estava. Mas aí é bom para vocês, gente. Compartilhem, curte, que em breve eu estarei fazendo outro vídeo e aí eu mostro novamente como que eu fiz o stencil para vocês. Olha que show, tá? Então vocês acabam ganhando mais uma aula. Agora eu diluo a tinta preta, tá? Trabalho com um pincel filete ou um liner para fazer a antena da minha borboleta. Pode ver que do outro lado eu peguei a caneta Acryl Pen e fiz também, dá para fazer com ela, tudo bem? Olha que lindo, olha que perfeição o efeito. Nossa pintura está finalizada. Olha que legal. Eu escureci mais um pouquinho o fundo e também fiz uns efeitos agora que eu vou estar mostrando para vocês com uma luz. Então eu usei o pincel Pituá, tá? E escureci, né, o fundo, e aí vim também com essas cores, vocês estão vendo ali como se fosse um brilho maior, ficou lindo. Então eu usei o pincel Pituá com o branco, depois eu vim com o amarelo neon, tá? E esfumei também, olha que legal, dou uma batidinha, limpo o pincel e esfumo, olha, maravilhoso, né? Então faz esse efeito de luz quando eu entro com um pincel redondo, com a tinta branca e faço um pontinho no meio e vou puxando, fazendo o brilho, porque toda mãe deve brilhar no Dia das Mães. Não só no Dia das Mães, mas todos os dias, porque Dia das Mães são todos os dias. Todos os dias elas são merecedoras de todo o carinho, de todo o respeito. Honrai pai e mãe para que os seus dias sejam prolongados. Isso é bênção de Deus, gente. Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês compartilhem, tá? Para que mais pessoas assistam, para que eu possa fazer mais conteúdo para vocês. Aqui, finalizando, depois da pintura totalmente seca, eu entrei com a tinta glitter, tá? E passei em toda a pintura. Por que que eu não passei antes na misturinha? Meu tecido é muito fino e aí tava expandindo muito, tá? Então eu deixei para passar o brilho depois. Mas se o seu tecido for um tecido de copo, um guardanapo ou um tecido mais grosso, podemos também fazer numa bolsa, né, da Eco Bag. Olha que legal a ideia, tá?
Então, você pode usar a misturinha já com glitter, mas no meu caso, o tricoline é bem fininho. Tava expandindo, então eu estou aí aplicando agora, depois da pintura totalmente seca. Olha que linda.